Olá! Hoje nós vamos trabalhar com uma atividade do formulário. Essa atividade do formulário, ela vai ter um valor diferente das atividades da plataforma. Então, eu vou passar aqui o passo a passo para vocês. Nós vamos trabalhar com o triângulo retângulo, que é o que a gente está trabalhando atualmente em geometria. Nesse exercício, nós vamos fazer parte do experimento realizado por Eratóstenes. Nós vamos calcular a inclinação dos raios solares em relação à Terra, na verdade, a sombra que é feita pelo objeto. Então, aqui nós vamos calcular a incidência dos raios solares em relação à Terra. O primeiro passo que nós vamos fazer é medir um objeto. Vocês vão escolher um objeto que fique em pé sozinho e que seja plano, ok? E vão pegar a régua e medir o nosso objeto. Depois de medir o objeto, vocês vão escolher um horário do dia e vão tirar a foto apresentando a sombra do objeto. Essa foto aqui, ela irá para o formulário. Vocês vão realizar esse processo 2 vezes no dia. Vocês vão escolher 2 horários distintos. Por exemplo, 8 horas da manhã, 11 horas da manhã, ou pode ser 4 horas da tarde. A escolha de vocês, mas o importante é que sejam 2 horários diferentes, ok? Depois de retirar a foto, você vai medir o tamanho da sombra. No caso da sombra do meu objeto, ele mede 19 centímetros, aproximadamente. Depois de calcular, nós vamos calcular o ângulo de incidência aqui do raio solar em relação à Terra. Então, observe, eu coloquei aqui que nós temos do objeto com a sombra, nós temos aqui a formação de um triângulo retângulo. Quando nós temos um triângulo retângulo, eu já sei que a sombra mede 19 centímetros. A sombra para a gente é o valor de um dos catetos. E o objeto, que mede aqui 8 centímetros, é o outro cateto. E esse lado aqui que nós não sabemos a informação e não queremos, na verdade, é a hipotenusa. Por quê? Está oposto ao ângulo de 90 graus. Nós queremos descobrir o valor desse ângulo. Então, nós vamos falar se é cateto oposto ou adjacente em relação a esse ângulo. Então, este lado aqui, em relação a esse ângulo aqui, ele vai ser o quê? O cateto adjacente. Este outro lado, em relação ao nosso ângulo, ele é o cateto oposto. Com essa informação, o que nós iremos fazer? Nós podemos calcular o valor do nosso ângulo, usando qual relação? Tangente de alfa é o que? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nós vamos substituir no cateto oposto 8 centímetros e no cateto adjacente 9 centímetros. Assim como podemos ver neste slide. Nós temos aqui cateto oposto 8 centímetros, cateto adjacente 9 centímetros. Nós vamos substituir aqui na fórmula da tangente. Então, nós temos tangente de alfa é igual a 8 dividido por 19. Aí, nós vamos encontrar que tangente de alfa é igual a 0,42. Esse aqui é um valor aproximado. Aí, o que a gente vai perceber? Esse não é um valor exato, não é um valor notável. Então, nós vamos fazer uso dessa tabela aqui, que eu vou deixar disponível para vocês lá no formulário. Não dá para enxergar aqui nessa tabela, então eu vou colocar aqui para vocês a informação que está faltando, ok? Que é esse aqui, ó. Nós vamos olhar na terceira coluna aqui e vamos observar qual o valor que tem esse 0,42. Quando a gente vê aqui vocês não vão enxergar, mas vai estar disponível a tabela para vocês, vocês vão observar e encontrar o valor aproximado desses que a gente está querendo. Então, aqui eu identifiquei que esse 0,42 é o valor da tangente do ângulo de 23 graus. Então, se a tangente
de 23 graus é igual a 0,42, então esse alfa, ele vale 23 graus. Vocês vão realizar esse cálculo 2 vezes, onde? Para a primeira sombra e depois para a segunda sombra, ok? Agora, aqui nós vamos para a parte de que eu vou explicar para vocês sobre o preenchimento do formulário. Aí aqui tem as etapas: escolha um objeto, com o auxílio de uma régua, meça o seu comprimento, tire a foto da sombra deste objeto em 2 horários distintos e com a régua meça o comprimento da sombra. Usando a fórmula da tangente, calcule o ângulo em relação ao solo. Aí você vai vir aqui, vai adicionar o seu endereço de e-mail, o seu nome completo. Gente, por favor, nome completo inclui sobrenome, ok? Vou marcar aqui qual é a turma de vocês, qual é a sua turma, aí vocês vão começar. Nesse primeiro aqui, você vai adicionar o tamanho do objeto, ok? Então, no meu caso lá, ele era 8 centímetros, eu vou colocar 8, a unidade já está aqui, então não é obrigatório, ok? Aí a gente vai vir aqui e adicionar o primeiro arquivo de sombra. A gente vem aqui, selecionar do dispositivo. Vamos lá, está aqui o meu objeto, abrir. Aí a gente tem que vir aqui. Aí, gente, tem uma obrigatoriedade que o tamanho do objeto tem que ser, não pode ser muito grande, ok? A imagem de vocês tem que ser simples. Imagina esse outro aqui, então. Ok? Fez o upload, aí vai vir aqui e vai acrescentar o tamanho da sombra. No caso lá, minha valia 19. E aqui eu vou colocar só a resposta final. Qual que era o valor do ângulo? Depois que a gente resolve o exercício, a gente sabe que o ângulo é de 23. E vocês vão fazer isso uma segunda vez para a segunda sombra. Então, você vai anexar a segunda foto, colocar o tamanho da segunda sombra e colocar aqui a inclinação, que é o ângulo que você vai encontrar no próximo, ok? E aí, vem e clique em enviar. E depois eu vou passar para vocês a resposta, a correção para vocês, tá bom?